Graça e paz, queridos, boa noite. Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus, né, irmãos? Feliz, né, irmãos, de estar mais uma noite na casa do Senhor. Confesso, irmãos, que eu fiquei muito honrado, né, quando o Juninho entrou em contato, né, irmãos, pediu que nós estivéssemos trazendo, né, irmãos, a ministração no fechamento desse propósito, né? Que assim, as quartas-feiras, irmãos, você que veio aqui esperando uma pregação, você veio no lugar errado, né? Aqui nós temos estudado um pouco sobre a palavra do Senhor, né? Hoje é mais voltado mesmo ao estudo, ao ensino. E quando foi proposto, né, que a quarta-feira trabalharia os heróis da fé, eu lembro que eu comentei com o pastor, que eu fiquei muito feliz, irmãos, porque o ensinamento, ele é muito necessário na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Nós temos que crescer tanto em graça quanto em conhecimento. Não adianta ter muita graça e o conhecimento está aqui embaixo, e muito conhecimento e não ter. Os dois têm que subir junto, no mesmo nível, né, Juninho? Então, assim, desde quando foi aberto esse propósito dos heróis da fé em Abel, com o pastor Zami, né, irmãos? 16 semanas atrás, né, irmãos, Deus tem falado aos nossos corações a cada dia de uma forma diferente. Então quero convidar você, né, hoje nós estamos sem a projeção, quero convidar você a estar com a sua Bíblia em mãos, tá, irmãos? Nós vamos passar por alguns textos e não vamos deixar de ler, né, irmãos, Hebreus 11, o verso 32, para a gente começar aquilo que Deus quer construir conosco nessa noite. Hebreus 11, 32. A palavra do Senhor diz assim: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, né, irmãos? De quando foi falado o primeiro nome, né, que começou a ministração em relação a Abel, com o nosso querido pastor Zami, se você for analisar todo Hebreus 11, você vai ver que é citado 16 nomes diferentes. Mas os heróis da fé, eles não se restringem apenas a esses 6. Se você ver o final do verso 32, diz Samuel e os profetas. Não cita o nome desses profetas, mas todos os profetas ou alguém que exerceu o ministério profético, ele se enquadra, mas nomes mencionados são 16. E hoje nós estaremos, né, irmãos, falando um pouco sobre Samuel. Quem conhece aqui a história do Samuel? Profeta Samuel, juiz Samuel, sacerdote Samuel. O camarada era 3 em 1, né, irmãos? Era diferenciado. Mas desde quando começou o propósito do ensino dos heróis da fé, se nós formos analisar, irmãos, o que mais me marcou, né, nesse estudo dos heróis da fé, que nós vemos alguns nomes que, se nós fôssemos olhar pela ótica humana, não era para estar, Juninho. Nós vemos Abraão, um camarada que lá em Ur dos Caldeus fabricava ídolos, adorador de deuses estranhos, até que tem um encontro com o Senhor o tira da sua parentela e faz dele pai de multidões. Nós vemos Sara, alguém que, quando ouviu a palavra profética sobre a sua vida, o que ela faz? Ela riu, ela achou engraçado, ela chegou ao ponto: como que posso eu, em essa alta idade, isso se concretizar na minha vida? Alguém que duvidou por um momento da palavra profética. Vemos Jacó, irmãos. Quem que era Jacó para estar dentro desse hall de heróis da fé? Um camarada que usurpou a primogenitura do irmão, um camarada que ao longo da sua história teve uma série de acontecimentos duvidosos, a sua índole e o seu caráter, mas chega um determinado momento, Juninho, que Deus agora troca o seu nome, não é mais Jacó, agora é Israel. E nós até hoje, quando vamos falar o Deus de Abraão,
Isaac e Jacó. Então nós vemos que Deus ele tem o poder de transformar vidas. Nós vemos dentro do hall do Heróis da Fé, Raabe a prostituta. Por que eu estou mencionando, fazendo aqui um resumão de tudo que nós passamos ao longo desse período de Heróis da Fé? É porque, irmãos, muitos improváveis na ótica humana estão nesse hall. Raabe a prostituta, nós vemos Baraque, alguém que abriu mão da glória para ter a presença da palavra profética ao seu lado. Nós vemos Sansão, irmãos. Sansão foi um vacilão, né, Juninho? Que homem vacilão, irmãos. Ele já tinha o sinal, já tinha a dica de tudo que Dalila estava armando, e mesmo assim ele vai e conta o segredo. E vocês conhecem a história, fomos muito bem ministrados. Temos Jefité, filho de uma prostituta, dentro de um hall de Heróis da Fé, Brandão. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, que em um determinado momento da sua caminhada quebrou todos os mandamentos de uma vez só. Adultera, assassina, tem a espada sobre a tua casa. Mas por que eu estou abrindo isso? Estou falando de alguns nomes a qual estudamos ao longo desses dias. Porque, meu irmão, muitos improváveis, e talvez na ótica humana, talvez se eu, você, nós estivéssemos escrevendo esse hall dos Heróis da Fé, Thalita, nós não colocaríamos alguns nomes que aqui estão. Raabe a prostituta, não pode. Mas só que eu louvo a Deus que nós servimos um Deus que os olhos deles nos contemplam de uma forma diferente. Então, nessa noite nós vamos falar a respeito de Samuel. Todos nós conhecemos, 1 Samuel capítulo 1, ele conta a história de Ana. Você conhece, ela tinha a sua irritadora lá, Penina, sua rival. Ana faz um voto ao Senhor no templo, e Deus atende a petição de Ana. E qual que é o voto? Senhor, se o Senhor me conceder um filho. E eu gosto de Ana, ô Juninho, porque a Ana nos ensina como orar. Você já viu pessoa sem objetivo de oração? A pessoa, ela começa um propósito de oração em busca de um carro. Senhor, eu quero um carro. Passa um mês, 2 meses, o carro não vem. Aí, Senhor, pode ser uma moto. 3 meses se passam. Senhor, pode ser uma bicicleta então. Meu irmão, Ana, a palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 1, ele relata o dia a qual a petição é atendida. Mas se você ler o capítulo 1 de Ana, você vai ver que diz que ano após ano eles subiam a Jerusalém. Meu irmão, era ano após ano, Ana colada naquele pilar do templo chorando. E ela, a todo momento, ela não desistia, e ela continuava dizendo: Senhor, eu quero um filho. E olha que mulher inteligente. Senhor, eu quero um filho, e ele vai ser varão, e ele vai ser seu. Olha que sabedoria. Então aqui eu abro um parêntese para que nós venhamos entender. Irmãos, quando você for abrir um propósito de oração, você vai pedir um carro para Deus? Fala: Senhor, eu quero um carro, modelo tal, ano tal, cor tal. Seja detalhista, irmãos. Desenha, coloca dentro da Bíblia e fala: Senhor, é isso aqui que eu quero. Porque Ana foi uma mulher de atitude. E a palavra do Senhor diz que Deus ouve a petição de Ana. Ela tem um filho varão, como ela havia pedido. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 2, verso 11. Primeira Samuel capítulo 2, verso 11. Nós vamos ler o verso 11 e verso 12. Porque quando ela faz um voto, o que ela fala? Senhor, se o Senhor me conceder a minha petição, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Olha que coisa linda. E o verso 11 diz: Então Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino, que menino? Samuel, começou a servir ao Senhor sob o cuidado do sacerdote Eli. Aí o verso 12, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no verso 12.
Os filhos de Eli eram perversos e não se importavam com o Senhor. Ana tem sua petição atendida, Samuel é gerado. Ele é entregue aos cuidados do sacerdote. Ele era a autoridade espiritual naquela época. Ele era o pastor de Samuel, trazendo para os dias de hoje. Mas vamos pular lá para o 1 Samuel 3, verso 3. Nós vamos construir algo nessa noite. 1 Samuel 3, verso 3. Aleluia. Deixa eu abrir aqui também. 1 Samuel 3,3 diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Verso 4: então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não o chamei, volte e deite-se. E ele foi e se deitou. Samuel agora ele é criado pelo sacerdócio. Ele vive constantemente enraizado nos preceitos e ensinamentos do Senhor. Olha que coisa linda. Ele se deitava no santuário onde se encontrava a arca de Deus. Ele ficava literalmente junto da presença, Juninho. Só que, se você ler todo o capítulo 3 de 1 Samuel, a palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo, a voz do Senhor ela não havia se manifestado com frequência. E que visões eram incomuns, e a voz do Senhor já havia um bom tempo que ela não se manifestava. E Deus agora se revela ao jovem Samuel. Alguns dizem que ele tinha 12, outros dizem que ele tinha 14. O certo é que ele era um jovem. E Deus se manifesta e o chama pelo nome, Samuel. Ele se levanta e vai em direção a Eli e fala: o Senhor me chamou? Aqui eu vejo algo muito interessante, Sidmar, que Deus, ele nunca vai se manifestar ou vai se revelar a minha vida ou na sua vida de uma forma que nós não o conheçamos. Quando Deus chama Samuel, ele ouve, Talita, a voz de Eli, ao ponto que ele vai a quem? A Eli. Por quê? Deus se revela na voz do pastor dele. Então aqui, meu irmão, eu digo para você, a quem nós temos ouvido? Quais vozes nós temos ouvido? Deus, ele não se revelará a você com uma voz a qual você não conhece. Grava isso no teu coração. Existem muitas vozes estranhas por aí, dizendo até ser a voz de Deus, mas peça discernimento a Deus. A palavra do Senhor você conhece. Por mais 3 vezes Deus vai, Samuel se levanta, vai até Eli. O Senhor me chamou. Eli fala com ele: não te chamei, volta-te a deitar. Pela 3ª vez Eli entende que era o Senhor que estava chamando Samuel. Agora o que acontece? Eli fala com Samuel: volta, quando a voz te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel agora ele tem a primeira experiência dele, de ele ouvir uma orientação diretamente do Deus Todo-Poderoso. Aí o verso 11 de Samuel 3 diz assim: e o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele
que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos deles blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. O sacerdote Eli, irmãos, ele era a voz de Deus naquele ambiente. Mas ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, que eram também sacerdotes da casa do Senhor. Juninho, se não me falha a memória, semana passada você deu uma passada por aí, então eu não vou me prender muito a isso. Mas Ofni e Finéias eram sacerdotes prostitutos, sacerdotes que retinham da gordura dos sacrifícios, sacerdotes que se prostituíam dentro da casa do Senhor, homens que eram taxados como filhos de Belial, em algumas traduções chega a dizer, filhos do demônio. Sacerdotes estavam dentro da casa do Senhor, exerciam o ministério sacerdotal. Só que tem uma coisa, irmão, temos que ter muito cuidado, porque Ofni e Finéias, eles foram criados e eles se acostumaram com a presença. Cuidado para você não se acostumar com a presença de Deus. Ofni e Finéias, eles se acostumam, Juninho, com a presença, ao ponto de quando o povo está lá na guerra contra os filisteus, eles lembram da arca que estava em Siló. O povo está perdendo a batalha. Ofni e Finéias lembram, opa, peraí, o negócio está dando ruim, mas peraí, tem a arca. A arca é o amuleto de sorte do povo de Deus. A arca, ela simboliza a presença de Deus. Vamos trazer a arca. O que acontece? Eles mandam pegar a arca do Senhor, trazem para o arraial. A palavra do Senhor diz que quando a arca, ela chega no meio do arraial, lá no exército dos filisteus ouviu-se um estrondo, que eles estremeceram ao ponto de dizer, o Deus deles desceu no arraial. Mas o que acontece? Com barulho, com arca, com sacerdote e tudo, o povo perde a guerra, mais de 30 mil homens são mortos ao fio da espada, a arca do Senhor é tomada e os sacerdotes são mortos ao fio da espada. Aqui, meu irmão, eu digo para você algo: barulho não é sinônimo da presença de Deus. Você já parou para analisar isso? Tem gente que pensa que barulho é sinônimo da presença. Irmãos, eu sou pentecostal, tá, irmãos? Quem me conhece aqui da antiga sabe, e sou raiz, tá, irmão? Gosto do movimento, e se tiver a gente entra com força. Só que tem uma coisa, nós estamos vivendo uma geração de crente que é muito balá e pouca presença. Ei, precisamos ter discernimento espiritual. A arca chega, o povo ouve lá do arraial, o Deus deles entrou no arraial. Entrou sim, irmãos, mas entrou como juízo. A presença de Deus, quando ela vem como proteção, irmãos, é bênção, mas quando vem como juízo, Juninho, o negócio fica estreito. O que acontece? A arca do Senhor é levada, os sacerdotes morrem ao fio da espada. Eli, você lembra lá da Ana? A palavra do Senhor diz que quando Ana está colada no pilar do templo, Talita, angustiada, chorando, amargurada, porque 24 horas por dia ela tinha alguém que a perseguia, atormentava a sua vida dentro do seu lar, não era fora. Olha a angústia dessa mulher. Aí ela está agarrada no pilar do templo, gemendo, chorando. A palavra do Senhor diz, lê lá, capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel. Eli está onde? Sentado no banco, olhando. Ele olha, já estava sem discernimento, levanta-se e vai. E fala com Ana assim, aparta de ti o teu vinho, tu está embriagada. Agora você imagina nessa situação, você está dentro da tua casa espiritual, você está dentro de um ambiente espiritual, e aquela pessoa que tem o poder, Talita, de lançar uma palavra profética sobre a tua vida, vira para você e fala, tu tá, cheio de goró. Hein, ô Rafael? Imagina. Mas Ana, ela vira para Eli e fala, Senhor meu, não me tenha como filho de Belial.
Ela era crente demais, irmãos. Que se fosse os crentes do século 21, meu irmão, se o pastor chega e fala, você está aí mexendo a boca, tu está embriagado, eu ia embora, eu ia pegar a carteira de membro e ia jogar no peito do pastor, falar, não volto nessa igreja mais, que esse pastor não tem visão. Mas só que Ana vira para ele e fala, Senhor meu, ela ainda se coloca em posição de serva. Só que aqui eu quero frisar o que é, onde que ele estava, sentado num banco, analisando o ambiente. A arca é tomada, os filhos são mortos, vem o mensageiro. A palavra do Senhor diz que Eli está onde novamente? Sentado no banco, olhando o ambiente. Chega a notícia, o povo perdeu a guerra. Já sabia. Notícia pior, os filhos foram mortos. Mas aí vem o que pesa sobre a vida de qualquer líder espiritual. A arca de Deus foi tomada e levada pelos filisteus. Ele entra em um estado de êxtase. Um homem pesado, o banco vira, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. No mesmo banquinho. Olha só, que coisa terrível. Olha que final para um sacerdote. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Não seja um observador. Não seja alguém que se acostumou com a presença. Muitas das vezes nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes a gente entra na rotina, até mesmo na igreja. Quarta, domingo, terça célula, a gente entra no piloto automático. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer nos ver no piloto automático. O Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer isso aqui nessa noite. O sacerdote ali, ele ligou o piloto automático, Juninho, já, ao ponto que ele morre num banco que ele estava sentado já há muito tempo, só observando o ambiente. E a arca de Deus, ela é tomada. A mulher de um dos sacerdotes estava grávida. Quando ela tem a notícia, ela dá à luz uma criança com o nome Icabode. Foi-se a glória de Deus. Olha que tragédia. E em todo esse cenário, Deus levanta quem? Samuel. Eu falei aqui que o cara era diferenciado. Sim, Samuel era diferenciado. Por quê? Porque ele exercia 3 ministérios. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Só que eu lendo esse texto, eu confesso que eu relutei muito, Juninho, para trazer essa ótica. E eu confesso que eu não queria nem trazer essa ótica, mas o Espírito Santo me confrontou muito em relação a isso. Porque esses 3 ministérios tiveram um alto preço na vida de Samuel. Por mais de 40 anos ele ficou preso, travado. Não que ministério seja fardo, mas ministério tem preço. Ministério se paga preço. E Samuel pagou um alto preço para exercer os seus 3 ministérios. Acha na Bíblia o nome da esposa de Samuel. Você já achou alguma vez? Nunca nem vi. Samuel teve 2 filhos. E pasmem vocês, 2 filhos que não foram diferentes de Ofni e Finéias. Mas isso eu vou falar mais à frente. Em 1 Samuel capítulo 7, nós vemos a confirmação do que nós estamos falando em relação a ele exercer 3 ministérios. 1 Samuel capítulo 7, nós vamos ver logo após os filisteus devolverem voluntariamente a arca, né, Juninho? Voluntariamente, né? Após Dagon ser degolado e decapitado, após o povo lá ter hemorroidas terríveis,
eles voluntariamente, Thalita, eles devolvem, falam, olha, não vão ficar com a arca deles não, que isso aí só traz problema. E eles devolvem, ainda manda presente, manda tudo, falam, não queremos problema com esse Deus. Logo após esse acontecimento, no capítulo 7, nós vemos algo que alguns estudiosos chamam de Assembleia de Mispa, a qual, no capítulo 7, nós vemos Samuel exortando o povo israelita ao arrependimento como profeta. Ele ora e oferece sacrifício como sacerdote, aleluia, e ele ajuda ao ataque contra os filisteus como juiz. Nós vemos nesse capítulo 7, só no capítulo 7 nós vemos ele nessas três características de profeta, sacerdote e juiz. Mas irmãos, lembre-se do que eu falei, existe um preço. E que preço foi esse? Durante 40 anos, Samuel exerceu incessantemente os seus 3 ministérios. A Bíblia não diz, mas existe um livro chamado Talmud, que conta a história. Não dá para se levar ele como canônico, mas ele tem um pouco da história dos judeus. E ele fala um pouco a respeito da história de Samuel e até mesmo de seus filhos. Samuel, ele não teve tempo, Juninho, para desfrutar. Muitas das vezes, como nós vemos aqui, né, igual a nossa irmã Dani está lá fazendo um carinho no seu filho. Como muitas das vezes nós vemos aqui, né, um pai brincando com seu filho. Samuel não teve esse tempo, porque ele estava inconscientemente envolvido com as demandas do sacerdócio, da sua vida profética e da sua vida como juiz. E o resultado disso, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 8, verso 1. 1 Samuel capítulo 8, verso 1, diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como juízes em Israel. Seu primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e eles julgavam em Berseba. Verso 3: os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos, antes tornaram-se gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Parece até um pouco contraditório, porque Samuel, ele cresceu e ele teve o exemplo de Eli, Juninho. Ele viu a forma que a casa de Eli decaiu. Mas Samuel, diferentemente de Eli, ele foi um homem que ele ouviu a voz do Senhor, ele sabia quem era o seu Deus, e ele exerceu com excelência os seus 3 ministérios, ao ponto que ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Só que ele se envolveu tanto, ele se gastou tanto, que um lado acabou ficando desguarnecido. Eu confesso aos irmãos que eu relutei muito, porque eu queria muito falar só os benefícios, mas não adianta, irmãos, eu estar aqui pregando, não adianta eu estar de segunda a segunda dentro da igreja e muitas das vezes a minha casa está desprotegida. Samuel teve essa angústia e esse desgosto no seu ministério. Foi falta de exemplo? Não. Seus filhos tiveram um bom exemplo. Isso daqui não é para você que é pai, que talvez seu filho esteja distante do caminho do Senhor, você achar que é culpa sua. Não, não é isso. Entenda. Mas Samuel, ele perdeu muito tempo precioso que ele poderia estar com a sua família, por escolher viver uma vida sacerdotal. Por isso que eu falo, o ministério ele tem preço, e nem todos estão aptos a pagar. O final dos filhos de Samuel, a família de Samuel, para você ter a visão e o entendimento do que eu quero trazer ao meu e ao teu coração nessa noite.
um grande herói da fé, mas pagou um alto preço. Nós não vemos o nome da esposa de Samuel. Alguém aqui sabe? Não se relata. Os filhos dele fazem essa menção e uma outra em Crônicas 28. Acabou. Não se sabe nem o que... Alguns estudiosos dizem que eles morreram em uma guerra contra os filisteus, mas a Bíblia não há relatos. A sua descendência. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Irmãos, nós precisamos sim ouvir a voz do Senhor, seguir os seus mandamentos, mas a palavra do Senhor também diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Deus nessa noite está nos chamando e nos advertindo a algo. Eu confesso que eu nunca li e olhei a história de Samuel com esses olhos, Juninho. Mas o Espírito Santo de Deus me confrontou da seguinte maneira: que ao ver a história de Samuel, a história de Eli, diferentemente de Samuel, foi fiel a Deus, mas ao mesmo tempo, pelo seu tempo doado à obra do Senhor, ele não conseguiu dar o suporte que a sua família necessitava. E aqui eu abro um alerta. Irmãos, a palavra do Senhor diz: eu e a minha serviremos ao Senhor. O nosso primeiro ministério é a nossa família. O meu primeiro ministério, irmãos, é a minha família. Eu não abro mão da minha família na presença do Senhor. Eu fui muito confrontado por Deus, porque está falando para vocês aqui alguém que já viveu nesse ambiente. Está de segunda a segunda envolto na obra do Senhor, e muitas das vezes dentro de casa você não conseguir dar a devida atenção. Precisamos ter um equilíbrio. Hoje nós temos algo que Samuel não tinha. Eu já falei isso aqui uma vez. Às vezes a gente fala assim: quando eu chegar lá no céu eu quero trocar uma ideia com Davi, eu quero trocar uma ideia com Elias. Cara, o cara orou e o fogo desceu. Meu irmão, quem vai querer trocar uma ideia com você são eles, e eles vão chegar para você, Anderson, e vai falar: Anderson, como é que foi viver com o Espírito Santo dentro de você 24 horas por dia, cara? Nós vivemos um período a qual eles não tiveram isso, de ter o Espírito Santo, Sidmar, ao lado 24 horas por dia. Então, 1 Samuel capítulo 25, você anota para estar lendo depois em casa. Ele relata a morte de Samuel. Samuel morreu por volta entre seus 80 e 88 anos de idade. Grandes feitos. Ungiu reis. Ele unge Saul. Depois Deus rejeita Saul, manda ele no capítulo 16 de 1 Samuel na casa de Jessé. Você conhece a história, você ouviu semana passada Juninho fazer uma aplicação aqui maravilhosa sobre o tabernáculo de Davi. Ele unge Davi a rei, só que ele morre sem que Davi ascende ao trono. Ungiu reis, subjugou nações, mas infelizmente a sua família não teve um bom resultado. É como eu te falei, irmãos, eu queria muito pregar aqui sobre pastor Samar, pastor Eliabe, não olhe com os olhos humanos, eu sou o Senhor que olha o coração. Eu queria, mas o Senhor me levou para outro lado nessa noite. Como que temos procedido com a nossa família? Nós estamos em uma casa de paternidade, casa Aba, casa de paternidade, um lugar profético. Como é que estamos com os nossos filhos? Como é que eu estou com a minha esposa? Eu tenho tido um tempo de qualidade com a minha família?
Pense isso. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Em momento nenhum, e jamais eu poderia desmerecer Samuel, irmãos. Nunca. O ministério de louvor quiser subir, amém? Nunca, jamais eu desmereceria Samuel, porque o camarada, ele foi diferenciado. Mas quando eu estava estudando esse texto, o Senhor me fez ter essa perspectiva de alguém que conquistou e fez grandes coisas, mas teve uma área da tua vida que não foi atingida. E esse fechamento dos heróis da fé, eu gostaria de a gente estar levantando um clamor em especial pelas famílias. E se você tem passado por algum problema familiar, você precisa de uma resposta de Deus nessa área, da sua família. Você tem orado por alguém, por um filho, pelo esposo, pela esposa, pela mãe, pelos pais, pela tia, seja o que for, algo familiar. Eu gostaria de convidar você a vir aqui diante do altar, que nós vamos orar por você. É um ato de fé. Aleluia. Está todo mundo bem, está tudo certinho, ninguém está com problema nenhum em casa, a família está legal. Não fica nesse negócio, eu vou lá, o que vão pensar de mim? Meu irmão, para com esse negócio. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e visualizar a sua família. Talvez exista alguém que você gostaria que estivesse aqui. Eu gostaria de chamar aqueles dois jovens aqui. Vem cá receber essa oração, amém? Queria chamar a Mila. Me ajuda aqui, Mila. Carol, vem cá, amor. Coloca a mão no coração dela. Ministra sobre a vida dela, amém? Aleluia. E aí no seu lugar, começa a colocar diante de Deus, irmãos. Eu não sei o que você tem passado. Hoje nós estamos fechando um propósito. Falamos de tantos nomes, de tantos improváveis, mas improváveis que foram escolhidos por Deus para marcar gerações. Só que houve momentos, irmãos, que até esses grandes heróis da fé falharam em algumas áreas. Eu confesso aos irmãos que eu já ministrei sobre Samuel, irmãos, diversas vezes, mas nunca eu olhei na perspectiva de Samuel como um pai omisso. Então hoje nós estamos levantando esse clamor por famílias. E Deus está jogando por terra aqui, meu irmão, principados nessa noite. Deus está quebrando grilhões nessa noite. Aleluia. Está sendo derramado algo da parte de Deus nesse lugar. Aleluia. 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 Juninho, pode ajudar orando. Vai para cima, filho. Aleluia. Senhor Deus Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Pai,
levanta o Senhor sobre heróis. Mas até mesmo esses heróis, em algum momento da sua caminhada, fraquejaram, falharam, pecaram. Mas o Senhor sempre esteve lá com as tuas mãos para colocá-los de pé. E eu venho te pedir nessa noite, eu levanto um clamor pelas famílias, Pai. Visita cada lar aqui representado, em nome de Jesus, Pai. Todo principado, Pai, que tem se apoderado de vida, grilhões estão se